Pessoal, eu preciso mostrar uma coisa para vocês. E sinceramente, eu ainda estou tentando acreditar no que aconteceu. Porque hoje de madrugada aconteceu algo completamente inesperado. Algo que ninguém imaginava que iria acontecer tão cedo. Vocês sabem que nas últimas semanas nós descobrimos várias informações sobre o Necros. Descobrimos que ele continua ativo. Descobrimos que ele está planejando algo muito maior. Descobrimos a existência do misterioso Scott. E também descobrimos que o Vurakbot conseguiu escapar dele. Mas existe uma pergunta que continuava sem resposta. Uma pergunta que muitos inscritos estavam fazendo. O que aconteceu com o Box? Porque desde a fuga do complexo Doventov ninguém tinha mais notícias dele. Ninguém sabia onde ele estava. Ninguém sabia se ele estava vivo. Ninguém sabia se ele ainda estava junto do Necros. E foi aí que aconteceu uma coisa muito estranha. Hoje de madrugada uma pessoa que mora próximo da floresta do Mago Jó ouviu uma discussão acontecendo no meio da mata. No começo ela pensou que fossem apenas duas pessoas discutindo. Mas quando resolveu gravar, ela percebeu algo assustador. Não eram duas pessoas comuns. Segundo a gravação, quem estava discutindo eram justamente o Box e o Necros. Sim. Vocês ouviram certo. Box e Necros. Os dois estavam na floresta. E pelo que eu consegui entender, a discussão foi muito séria. Muito séria mesmo. Porque durante essa conversa algumas coisas foram ditas. E essas coisas podem mudar completamente tudo aquilo que acreditávamos saber até agora. Eu assisti essa gravação mais de uma vez. E sinceramente, quanto mais eu assistia, mais preocupado eu ficava. Porque parece que existe muito mais acontecendo por trás dos planos do Necros do que imaginávamos. Muito mais. Então eu decidi mostrar tudo para vocês. Sem cortes. Sem esconder nada. Vocês vão assistir exatamente aquilo que foi gravado. E depois eu quero saber a opinião de vocês. Porque eu tenho a sensação de que essa discussão pode ser um dos acontecimentos mais importantes de toda a Era Necros. Então prestem bastante atenção. Observem cada detalhe. Escutem cada palavra. Porque algumas frases ditas nessa gravação podem ser extremamente importantes para os próximos acontecimentos. E depois que vocês assistirem, talvez vocês nunca mais olhem para o Necros da mesma forma. Então, vamos assistir a gravação. Necros, eu já estou cansado disso. Cansado de fugir. Cansado de me esconder. Cansado de ouvir você falar que tudo faz parte do plano. Porque faz semanas que você está repetindo a mesma coisa. Semanas. Enquanto isso tudo só fica pior. Você disse que precisava de tempo. Você disse que precisava se preparar. Você disse que estava construindo algo maior. Mas eu já estou começando a achar que você perdeu completamente o controle. Olha para o que aconteceu com o Vorect. Olha para tudo que aconteceu nos últimos dias. Você tratou ele como lixo. Como se ele não significasse nada. Como se fosse apenas mais uma peça descartável. E sinceramente, isso me fez pensar, por que se você fez aquilo com ele, o que te impede de fazer o mesmo comigo? Nada. Absolutamente nada. E sabe qual é a pior parte? Você nem tenta esconder mais. Você fala sobre destruir vilões. Fala sobre destruir robôs. Fala sobre destruir todo mundo que aparecer na sua frente. Como se isso fosse normal. Como se fosse algo razoável. Mas não é. Você está indo longe demais. Muito longe. E existe outra coisa que está me incomodando. Esse tal de Scott. Você fala dele o tempo todo. Você pensa nele o tempo todo. Você age como se ele fosse uma ameaça gigantesca. Mas nunca explica nada. Nunca. Quem é ele? Por que você está tão preocupado? Porque toda vez que esse nome aparece você muda completamente. Porque eu percebi isso. Eu vi acontecer. E sinceramente, eu acho que você está escondendo alguma coisa. Alguma coisa muito maior do que todos esses planos dos quais você vive falando. Então
me disse a verdade, Necro. O que você realmente está planejando? Chega. Você fala demais, Box. Fala como se entendesse alguma coisa. Fala como se soubesse o que está acontecendo. Mas você não sabe. Você não sabe de absolutamente nada. E quanto ao Voract, você quer mesmo saber a verdade. Se dependesse apenas da minha vontade, ele não teria saído vivo. Não teria escapado. Não teria chegado até aqui. Ele teve sorte. Muita sorte. Porque naquele momento eu tinha coisas mais importantes para fazer. Muito mais importantes. Então não me venha falar sobre o Voract. Ele foi fraco. Desobedeceu minhas ordens. E pagou o preço por isso. Mas você está cometendo exatamente o mesmo erro. Está começando a fazer perguntas demais. Está começando a duvidar demais. E isso nunca termina bem. Nunca. E sobre os cortes, nem ouso falar esse nome como se entendesse quem ele é. Porque você não entende. Você não está preparado para saber. Não está preparado para ouvir. E muito menos para compreender. Você acha que ele é apenas mais uma pessoa? Mais um herói? Mais um robô? Não. Scott não é como os outros. Scott é diferente. Muito diferente. Mais poderoso do que você consegue imaginar. Mais perigoso do que qualquer coisa que já enfrentamos. E é exatamente por isso que eu não posso permitir que ele descubra a verdade. Porque no momento em que isso acontecer, tudo mudará. Tudo. Você fala dos meus planos como se fossem exagerados. Como se eu estivesse indo longe demais. Mas você não faz ideia do que está vindo. Não faz ideia do tamanho da ameaça que existe. E quando finalmente entender, quando finalmente enxergar aquilo que eu já enxerguei, será tarde demais. Então escute com atenção, Box. Pare de fazer perguntas. Pare de duvidar de mim. Porque existem coisas neste mundo que nem você nem o Voract conseguiriam compreender. Scott é uma delas. Espera um pouco. Então é isso. É por isso que você está tão nervoso. É por causa do esforço. Sério, eu não acredito no que estou ouvindo. O grande Necros. O poderoso Necros. O conquistador que vive falando que vai dominar tudo. Que vai derrotar heróis. Que vai derrotar robôs. Que vai derrotar vilões. Que vai derrotar o Abner Tube. Que vai derrotar o Mago John. Está com medo de uma única pessoa. Que vergonha. Que vergonha enorme. E você ainda tenta agir como se estivesse no controle. Mas eu estou vendo a verdade. Pela primeira vez eu estou vendo. Você está assustado. Muito assustado. Toda vez que eu menciono o nome dele você muda. Toda vez. Sua voz muda. Seu comportamento muda. Tudo muda. E sabe o que isso significa? Significa que o Scott mora dentro da sua cabeça. Ele nem está aqui. E mesmo assim você não consegue parar de pensar nele. Isso é ridículo. Você chama o Voract de fraco. Você chama todo mundo de fraco. Mas quem parece fraco agora é você. Porque um verdadeiro líder não fica tremendo por causa de um nome. Um verdadeiro líder não passa madrugadas falando sozinho. Um verdadeiro líder não fica obcecado por alguém que nem está presente. Então quer saber o que eu acho? Eu acho que você tem medo. Muito medo. E quanto mais você tenta esconder isso, mais óbvio fica. Talvez o Scott seja realmente poderoso. Talvez ele seja tudo aquilo que você está falando.
Mas sinceramente, depois de ouvir você falar desse jeito, eu acho que o problema não é o som. O problema é que você sabe que ele pode te derrotar, e isso está te deixando desesperado. Porque pela primeira vez, o grande Necros encontrou alguém que faz ele parecer um fracote. Fracote? Você ousa me chamar de fracote? Você... Você realmente não entendeu nada. Nada. É exatamente por isso que eu nunca contei a verdade para você. Porque você pensa pequeno. Você enxerga apenas aquilo que está na sua frente. Mas eu enxergo muito além. Muito além. Você acha que eu tenho medo dos cortes? Você acha que eu estou preocupado porque ele é forte? Porque ele pode lutar? Porque ele pode me enfrentar? Que patético. Você continua sem entender. Mas tudo bem. Continue acreditando nisso. Continue achando que descobriu alguma coisa. Continue se convencendo de que está certo. Porque em breve, muito em breve, você vai descobrir o tamanho do erro que está cometendo. E quando esse momento chegar, você vai desejar nunca ter pronunciado esse nome. Porque existe uma razão pela qual eu mantenho certas informações escondidas. Existe uma razão pela qual eu não falo sobre Scott. E existe uma razão pela qual eu estou me preparando. Mas já que você está tão curioso, já que insiste tanto nesse assunto, então eu vou fazer uma promessa. Uma promessa que você nunca vai esquecer. Eu vou embora agora. Tenho coisas mais importantes para resolver. Tenho planos que precisam continuar. Mas eu voltarei. Pode ter certeza disso. Eu voltarei. E quando eu voltar, eu trarei uma prova. Uma prova definitiva. Uma prova que acabará com todas as dúvidas. Uma prova da existência de Scott. E quando você vir essa prova, quando finalmente entender quem ele é, quando finalmente compreender o que está acontecendo, você não estará rindo. Nenhum de vocês estará. Porque nesse dia, vocês vão perceber que o verdadeiro problema nunca foi o Necros. O verdadeiro problema sempre foi aquilo que está vindo. Scott está muito mais próximo do que vocês imaginam. Pessoal, eu acho que depois de assistir essa gravação inteira, nós precisamos conversar. Porque sinceramente, quanto mais eu penso no que acabamos de ver, mais perguntas aparecem. E algumas delas são muito preocupantes. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o Box. Porque uma coisa ficou extremamente clara para mim. O Box não parecia alguém trabalhando junto com o Necros. Muito pelo contrário. Durante toda a gravação ele parecia desconfiado. Parecia irritado. Parecia alguém que estava começando a questionar tudo aquilo que estava acontecendo. E isso é algo muito importante. Porque até hoje nós imaginávamos que o Box e o Necros estavam do mesmo lado. Mas essa gravação mostrou algo completamente diferente. Mostrou uma relação cheia de desconfiança. Cheia de conflitos. Cheia de segredos. E isso muda muita coisa. Agora vamos falar sobre outra parte. O Vuraktbot. Porque o Box praticamente confirmou aquilo que o Vurakt tinha contado para nós. Ele mencionou o Vurakt. Mencionou que o Necros tratou ele como lixo. Mencionou que ele foi descartado. E isso combina perfeitamente com o que ouvimos anteriormente. Ou seja, as histórias começam a se conectar.
E isso torna tudo muito mais confiável. Mas agora chegamos na parte mais importante. Scott. Porque sinceramente, eu achei que depois dessa gravação nós teríamos mais respostas. Mas aconteceu exatamente o contrário. Agora eu tenho ainda mais perguntas. Porque reparem em uma coisa. O Box provocou o Necros. Chamou ele de fracote. Disse que ele tinha medo do Scott. E normalmente o Necros responderia com raiva. Responderia com ameaças. Responderia tentando provar que é mais forte. Mas não foi isso que aconteceu. Ele ficou irritado. Muito irritado. Mas ao mesmo tempo, ele parecia desesperado para esconder alguma coisa. E isso me chamou muita atenção. Porque ele continuou insistindo que o Box não entende quem é o Scott. Ele continuou insistindo que ninguém está preparado para saber. E isso significa que existe alguma informação gigantesca escondida nessa história. Uma informação que ainda não descobrimos. E existe outra frase que ficou presa na minha cabeça. A frase: eu voltarei com uma prova da existência de Scott. Pessoal, parem para pensar no tamanho dessa frase. Porque isso significa que um Necros pretende fazer alguma coisa. Alguma coisa relacionada diretamente ao Scott. E sinceramente, isso me preocupa muito. Porque se o próprio Necros está disposto a provar que o Scott existe, então significa que alguma coisa importante está prestes a acontecer. Muito importante. Mas agora vamos falar da teoria que começou a surgir na minha cabeça. Porque depois de tudo que vimos, eu continuo acreditando que o Scott está ligado ao verdadeiro objetivo do Necros. Continuo acreditando nisso. Talvez o Necros esteja reunindo recursos. Talvez esteja preparando aliados. Talvez esteja eliminando possíveis obstáculos. Tudo para algum plano muito maior. Um plano que ainda não conseguimos enxergar completamente. E quanto mais ele fala do Scott, mais eu sinto que o Scott está no centro de tudo. Absolutamente tudo. Então neste momento nós temos várias perguntas. Quem é o Scott? Onde ele está? Por que o Necros parece tão preocupado? O que é essa verdade que ele não quer que seja descoberta? E principalmente, que prova é essa que ele prometeu trazer? Porque alguma coisa me diz que quando essa prova aparecer, a história inteira pode mudar. Inteira. Então eu quero saber a opinião de vocês. Comentem suas teorias. Comentem tudo aquilo que vocês perceberam. Porque eu tenho a sensação de que acabamos de assistir uma das gravações mais importantes de toda a Era Necros. E sinceramente, eu acho que os próximos acontecimentos serão ainda mais assustadores. Porque o Necros fez uma promessa. E se existe uma coisa que aprendemos sobre ele, é que quando ele faz uma promessa, normalmente ele tenta cumprir. E isso me deixa muito preocupado com o que vem pela frente. Bom pessoal, depois de tudo isso, eu sinceramente não sei o que pensar. Porque quando eu comecei esse vídeo, eu acreditava que assistiríamos apenas uma simples discussão. Uma discussão comum entre o Box e o Necros. Mas não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Nós acabamos de assistir algo que pode mudar completamente os próximos capítulos dessa história. Porque agora nós sabemos que o Box estava desconfiando do Necros. Sabemos que existe algum tipo de segredo gigantesco envolvendo Scott. Sabemos que o Necros continua escondendo alguma coisa. E o mais importante, sabemos que ele prometeu voltar. E quando o Necros promete alguma coisa, isso nunca é uma boa notícia. Nunca. Mas existe uma parte que continua me preocupando. A tal prova. Porque sinceramente, eu não faço ideia do que ele quis dizer com isso. Será uma foto? Será um objeto? Será uma gravação? Será o próprio Scott? Eu realmente não sei. E isso é exatamente o que me deixa preocupado. Porque o Necros parecia extremamente confiante naquele momento. Como se já tivesse alguma coisa planejada. Como se já soubesse exatamente o que fazer. E isso nunca é bom. Mas ao mesmo tempo, essa gravação também trouxe esperança. Porque pela primeira vez vimos alguém enfrentando o Necros verbalmente. Pela primeira vez vimos alguém questionando ele diretamente.
E pela primeira vez vimos o próprio Necros perder a calma ao falar sobre os Scort. Isso é importante. Muito importante. Porque mostra que ele não é tão invencível quanto parece. Mostra que existe alguma coisa capaz de incomodá-lo. E talvez, apenas talvez, essa seja a chave para derrotá-lo no futuro. Mas por enquanto, tudo que temos são perguntas. Muitas perguntas. Quem é o Scort? O que ele sabe? Por que o Necros está tão obcecado por ele? E qual é essa verdade que ele tenta esconder de todos? Eu não sei. Mas uma coisa eu prometo para vocês. Eu vou continuar investigando. Eu vou continuar procurando respostas. E eu vou trazer qualquer novidade que eu descobrir. Porque sinceramente, depois dessa gravação, eu tenho a sensação de que estamos cada vez mais próximos de descobrir algo gigantesco. Algo que pode mudar toda a história da API. Então se vocês gostaram deste vídeo, deixem o like. Comentem suas teorias. E principalmente, comentem quem vocês acreditam que é o Scort. Porque neste momento qualquer teoria pode ser importante. Muito obrigado por assistirem. Muito obrigado por acompanharem essa investigação. E nos vemos no próximo vídeo. Porque alguma coisa me diz que o Necros ainda não mostrou tudo aquilo que está planejando.